Olá a todos que nos acompanham, eu sou Isadora Teixeira e recebo aqui no estúdio do Metrópolis hoje o novo Procurador-Geral de Justiça do Distrito Federal, Georges Sinier. Seja muito bem-vindo. Obrigado pelo convite. Doutor, o senhor tomou posse no cargo de chefe do Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios na última segunda-feira, né? Quais são as medidas mais urgentes que o senhor deve adotar? Na verdade, eu acho muito importante, dentro desse processo de transição, que a gente mantenha aquilo que esteja dando certo e a gente faça alguns pequenos ajustes. Acho que o Ministério Público está num bom caminho, está fazendo o trabalho administrativamente, falando de uma forma inicialmente interna, sobre a parte administrativa, ele atua de uma forma, acho que as coisas estão organizadas, apenas alguns ajustes, e basicamente verificar os pontos que precisam ser mudados para que a gente consiga dar espaço nessa gestão nos períodos de 2 anos, ou seja, que a gente consiga dar o salto que a gente, no fundo, deseja para a instituição. Uhum. E falando a médio e longo prazo, né? Quais serão as prioridades da sua gestão? Sim, inicialmente, como eu até mencionei no meu discurso, eu acredito muito na questão da modernização. O Ministério Público precisa entrar em cheio no século XXI. Ele já está no século XXI, mas ele precisa... as novas formas de tecnologia são muito importantes para que a gente consiga ter uma melhor qualidade no trabalho. Eu vou exemplificar alguns pontos. Por exemplo, processo eletrônico. O processo eletrônico é uma coisa que veio para ficar, não temos como mudar, e como nós podemos utilizar o processo eletrônico, a inteligência dentro do processo eletrônico, os chamados metadados, são pontos muito importantes para uma atuação melhor. Então, você ter uma percepção clara, digamos, um exemplo parece banal, mas que às vezes poderia gerar um atraso e até uma ineficácia numa determinada medida. A gente descobrir pelos próprios processos que uma determinada testemunha tem uma determinada residência porque ela foi parte em outro processo. Isso é uma coisa que é simples e que, no fundo, a gente pode melhorar, né, a atuação. Quando a gente trata, por exemplo, especialmente das promotorias especializadas, você tem inúmeras situações que são muito relevantes. Por exemplo, a ideia dos mapas sociais. O que é um mapa social? É você colocar os dados específicos que você deseja daquela matéria. Por exemplo, saúde, educação. Então, por exemplo, trabalhar de forma parceira com a Secretaria de Saúde, a Secretaria de Educação, compreendendo, por exemplo, as demandas que venham eventualmente para inscrição numa escola. E aí você ter um mapa claro e rápido de onde você tem vaga, de onde você não tem vaga. Na saúde, da mesma forma, onde estão os medicamentos, onde estão armazenados, porque muitas das vezes um hospital não tem medicamento, mas outro tem. E aí você poder fazer esse controle. Quer dizer, são formas de você atuar junto, no caso das promotorias especializadas, que a tecnologia te facilita de uma maneira muito grande. Na área criminal, por exemplo, você fazer mapas do crime. Eu estou usando o termo mapa porque é uma das partes. Então, você, por exemplo, entender que uma determinada rua, uma determinada quadra tem um tipo de crime comum acontecendo naquele local. E aí, isso aí é uma forma de atuar junto à Secretaria de Segurança, exatamente como o Ministério Público podendo atuar, utilizar essa tecnologia para melhorar. E esse eu acho que é um ponto fundamental. Acho que a utilização de dados vai permitir, por exemplo, um combate melhor, por exemplo, a transparência com relação às contas públicas e compreender mais claramente o que tem acontecido, como tem sido gerido o dinheiro público. Então, são formas que a gente claramente pode ter avanços nesse sentido. Outro ponto que eu coloco, e eu acho que é muito importante, é a questão do diálogo. Por quê? O diálogo ele é multifocal, vamos dizer assim, como o próprio diálogo é da própria natureza. Porque o diálogo, você tem um diálogo interno, ou seja, nós temos uma melhor comunicação interna, a gente tem investido muito na nossa comunicação para que o nosso trabalho, para que a sociedade compreenda, mas não só na parte da comunicação, mas na parte do diálogo institucional mesmo. Então, exemplificando,
a atuação de colegas, às vezes os colegas fazendo um duplo trabalho, evitar coisas nesse sentido e ter alguns pontos de atuação, focos que a gente possa eventualmente ter até uma melhoria. Outra parte do diálogo é o diálogo externo, o diálogo com a sociedade como um todo, com o cidadão que paga os nossos salários, com a sociedade como um todo, com os órgãos públicos. Isso é muito importante porque o Ministério Público ele faz parte, é uma parte relevante da sociedade, no caso do Distrito Federal, da sociedade brasileira. Então, esse diálogo permite que a gente consiga ter conquistas. Por exemplo, e aí a gente volta, mapas sociais, tudo isso, muitas vezes no diálogo você consegue ter um avanço, porque muitas das vezes você tem um compartilhamento de dados, dados públicos. Tem na verdade, pelo contrário, a ideia é você utilizar as ferramentas que existem hoje para que a gente consiga ter avanços significativos. Eu acho que esses são dois pontos muito importantes que, basicamente, eles vão nortear. Outro que eu consigo mencionar é uma questão mais interna, que é a tentativa de acelerar os procedimentos. Entra na modernização, mas é uma pequena desburocratização, vamos dizer assim. Tentar resolver as questões internas, exatamente para a gente poder prestar um serviço melhor à sociedade. E daí a gente tem um serviço, uma coisa que eu defendi muito enquanto assessor de políticas institucionais e chefe de gabinete, que a gente precisa falar com o público. E aí o atendimento ao público é um outro ponto, voltando à questão do diálogo, é só para mostrar como, de certa forma, eles são interligados, mas o atendimento ao público é um ponto em que a gente se preocupa muito. Eu me preocupo muito com o atendimento ao público. Como melhorar esse atendimento ao público? Como melhorar? Por exemplo, durante a pandemia, nós tivemos uma situação peculiar. O atendimento online, ele aumentou exponencialmente os nossos atendimentos. Então, aí vai dizer, não, então só faça atendimento online. Não é assim, dessa forma não vai funcionar. A gente precisa lembrar que o atendimento online, ele permitiu que o cidadão em casa possa levar a sua demanda ao Ministério Público a hora que ele quiser, porque você tem um horário de atendimento. Porém, a gente não pode, nem deve, pelo contrário, nós devemos estimular que o cidadão também vá ao Ministério Público. Então, nós estamos criando salas de atendimento ao cidadão. A gente quer colocar em cada uma das nossas unidades. Outro ponto que eu acho importante, e aí vem com a questão da modernização, é a própria... hoje as audiências estão sendo realizadas online, na verdade por videoconferência, né? Vão tornar presenciais, existe toda uma polêmica com relação a isso, mas a questão é a audiência sendo virtual, de a gente poder instalar salas em que o promotor, por exemplo, possa fazer dentro da própria promotoria ou, eventualmente, nos acordos de não persecução penal, serem realizados lá dentro de uma sala específica de atendimento, onde tudo é gravado. Quer dizer, você poder criar estímulos para que você tenha uma atuação, uma participação, trazer a população para o Ministério Público. Uhum. Doutora, o senhor falou sobre modernização, né? Cada dia a população aí se vê um golpe novo, né? A criminalidade se atualiza muito. Como que o Ministério Público tem se atualizado e também pode, né, se modernizar para estar à frente aí do... Bem, a gente tem hoje um núcleo que é o NCyber, que é conhecido NCyber, que é o núcleo para crimes cibernéticos. Então nós temos também a outra parte dessa modernização, ou seja, desse caminho, é o fortalecimento do núcleo. Foi bem fortalecido, eu participei muito bem disso como chefe de gabinete à época, e é importante que a gente tenha mecanismos. Se a gente tiver os instrumentos pelos quais a gente consiga obter essa resposta mais rápida, a gente não pode ter uma percepção de que simplesmente o crime, eu sofri um crime, deixa para lá. Não, porque a polícia não vai fazer nada, o Ministério Público não vai fazer nada. Pelo contrário, a gente quer que a população compreenda que a busca, e no fundo a gente precisa de estrutura para isso. Então é uma estruturação que se busca com relação a esse ponto, que é de você ter ferramentas tecnológicas para as discussões tecnológicas, vamos dizer assim.
para as condutas criminosas que envolvam tecnologia. Doutor, a pandemia forçou todo mundo a se adaptar, né? O Ministério Público também não foi diferente, teve aí que se adaptar a essa nova rotina, né? Ao trabalho híbrido. Agora, em um período diferente da pandemia, né? Para os próximos anos, o que ficou de aprendizado, o que foi implementado e vai continuar aí pelos próximos meses, próximos anos? Nós tivemos uma força-tarefa que foi muito exitosa. Eu acho que isso mostra... o Ministério Público tem uma coisa muito importante, que é a independência funcional, que é o membro do Ministério Público ele atua de forma livre dentro da Constituição e das leis da República. Mas isso não impede que, eventualmente, grupos sejam criados, exatamente para que, alcançando um determinado objetivo. Ou seja, o diálogo melhorou, porque nós precisávamos de soluções multidisciplinares, vamos dizer assim, que envolvia saúde, envolvia educação. Isso foi muito claro. Então, fomentar a questão desse diálogo dentro do Ministério Público, seja pela Procuradoria Distrital dos Direitos do Cidadão, que a gente tem, ou seja pelas câmaras de coordenação e revisão. Ou seja, para que a gente consiga, para que a gente tenha uma atuação mais coesa em determinadas situações, isso eu acho que é um ponto muito importante, sem a violação de um preceito constitucional que é fundamental na nossa vida. A ideia é que a gente, por meio do diálogo, aí vem o diálogo interno, a gente consiga obter esse resultado de forma mais eficiente. Agora falando um pouquinho sobre os integrantes do Ministério Público, né? Como é que está hoje o efetivo do MP? A população cresce aí a cada dia, o Ministério Público está com déficit, tem uma previsão de concurso público, como é que está esse assunto? Bem, nós temos hoje especificamente, exatamente 373 membros. É exatamente o mesmo número que nós tínhamos em dezembro de 2012. Ou seja, 10 anos depois temos o mesmo número. Mas nós temos um concurso já encerrado e deveremos dar posse no início do ano para 8, já houve a nomeação desses 8, então iremos para 381. O concurso foram aprovados 44 pessoas, 19 já foram chamados, faltam 25. Então, há uma previsão, a gente não sabe, existem vários fatores, dentre eles orçamentários, especialmente orçamentários, exatamente para que a gente consiga, só para termos uma ideia, nós já tivemos 398 membros. Então, hoje nós temos com uma redução de 25. É só para ter mais ou menos o parâmetro do que já foi o tamanho do Ministério Público do DF, e hoje ele se reduz. Então, por isso também a gente precisa da modernização. A atuação mais inteligente, uma utilização mais eficiente do recurso público colocado, já que o uso da tecnologia para auxiliar o trabalho por causa dessa lacuna. Retomando aí a fala um pouquinho sobre o diálogo, né? Como é que o senhor pretende lidar com os outros poderes, no seu papel, né, como chefe do Ministério Público, como é que vai ser essa interlocução com os demais poderes, levando em conta que o Ministério Público, um dos principais deveres do Ministério Público é investigar exatamente? Claro, eu acho que uma coisa, no fundo, você não tem uma coisa não impede a outra. Na verdade, quando o papel de investigação é um dever do Ministério Público. E é daquilo que está errado. O pressuposto não é do que o agente público age de forma equivocada. Então, essa é a diferenciação. A partir do pressuposto de que tudo já está errado, se torna uma coisa difícil dentro da atuação. A noção é exatamente manter o diálogo naquilo em que a gente acredita que o ideal de bem comum é natural das instituições. Então, a gente fortalecer exatamente aquele alcance para o bem comum. E isso não impede a questão da investigação. É como, muitas das vezes, não só o Ministério Público, o Tribunal de Contas, os órgãos, eventualmente, de fiscalização, eles precisam disso. E até para compreender, muitas vezes, a própria realidade que existe naquele local, naquela atuação. Então, eu acho que esse o caminho, é um caminho que exige paciência, exige cuidado, mas ele precisa ser feito. Então, eu acho que as coisas, nesse aspecto, elas não se misturam. Cada um dentro do seu dever institucional. Para a gente finalizar, eu gostaria que o senhor desse sua opinião, falasse um pouquinho sobre os acordos de não persecução, né? Como que isso veio para
ajudar o trabalho do Ministério Público e de que forma isso retorna para a população? O acordo de não persecução ele é muito interessante. É uma pequena importação de um modelo norte-americano, com algumas regras europeias, só para a gente colocar. Mas quando a gente assiste muitas vezes nos filmes, o promotor fazendo acordos, na verdade o acordo de não persecução penal, a lógica é um pouco parecida com aquela, só para poder entender. O acordo de não persecução penal, ele permite, em crimes não tão graves, que você possa fazer um acordo, ao invés de você passar pelo processo inteiro, desde que a pessoa confesse a prática do delito, ela não precisa passar, não precisa ter o trânsito total do processo. Existe um acordo no qual ela faz a reparação do dano, uma eventual restituição. Assim, a ideia é que você consiga obter resultados mais rápidos naqueles crimes não tão graves. É importante deixar isso muito claro, porque nos Estados Unidos, quando o modelo, você tem até um homicídio. A pessoa, se você confessar, você não pega a pena de morte, não é o caso do Brasil. Mas é importante porque nesses casos em que o indivíduo é primário, porque são situações que a lei coloca, e exatamente você pode ter aquele retorno. Um indivíduo que cometeu uma falha num determinado período da vida. Um exemplo muito claro é o embriaguez ao volante. O indivíduo ele vai, por exemplo, pagar uma quantia alta além da multa para cumprimento daquele acordo de não persecução penal. Ressaltando que se ele não cumpriu o acordo de não persecução penal, ele tem uma confissão. Ou seja, o processo vai ter um trânsito, claro, um trâmite comum, mas existe uma situação que, vamos dizer assim, não favorece o réu. A ideia é, primeiro, trazer celeridade, é você trazer com que os casos levados ao juízo sejam dos casos mais graves ou daqueles indivíduos que já tenham mais condenações, tenham outras passagens, ou seja, você com isso pode ter uma resposta penal, vamos dizer assim, melhor. Tem a frase, até na bandeira de Minas, liberdade ainda que tardia. Se a gente mudasse com relação à questão da punição criminosa, existe uma frase de um autor importante que eu não vou mencionar, até não é que eu não vou mencionar, eu acho que não vem ao caso, mas fala que justiça tardia não é justiça, ele falando. Na verdade, é uma forma de ver. É claro que a gente sempre espera pela justiça, eu acho que é importante a gente esperar pela justiça, mas quanto mais próxima do fato, melhor é a resposta, melhor é a sociedade enxerga aquilo e ela diz, bem, meus impostos estão valendo a pena. Eu acho que isso é importante. E o acordo de não persecução penal ajuda muito isso, porque ele ajuda separando um pouco o joio do trigo e dando uma resposta rápida àquilo que talvez mereça uma resposta rápida. Não precisa passar por um procedimento gigantesco, o qual e você precisa passar, que é o devido processo legal, são a ampla defesa e por aí vai. Entendi. Doutor, muito obrigada pela disposição e a gente deseja ao senhor uma ótima gestão à frente do Ministério Público. Eu que agradeço a oportunidade de falar. E a vocês, até a próxima.